boa noite, caro telespectador. Está no ar o novo programa da TV Marçal, Meu Negócio. Este é um programa que vamos abordar questões, ideias sobre negócio, empreendedorismo. O porquê que tu tens um talento e não desenvolves o mesmo para obter resultados, lucros. Vamos falar hoje um pouco sobre o que é aquilo que se diz na gíria, a comunicação e o micheiro. Vamos trazer por miúdos um pouco sobre a comunicação e o micheiro. Mantém-te ligado, caro internauta que nos segue a partir do Facebook. Estamos juntos, mantém-te ligado. Ainda temos muito daqui para frente a oferecer para vocês. Falou e fala para vocês Décio Guerreiro Pérez. Estarei aqui convosco todas as terças-feiras, a partir das 19h30. Eu tenho alguém como convidado. Um jovem que, por via do seu talento, hoje faz do mesmo o seu ganha-pão, a sua profissão e cria negócio. Eu tenho como convidado Fábio Medina, o comunicólogo. Muito boa noite, Fábio Medina. Boa noite, Décio Guerreiro. Boa noite a todos os telespectadores e internautas da nossa televisão marçalina. Fábio Medina, acredito que muitos devem estar a se perguntar, Fábio Medina, é mesmo ele? Fábio Medina. Fábio Medina, gostaria que trouxesse um pouco daquilo que é a comunicação, mas olhando para este termo micheiro, que é um termo que as pessoas vulgarizam muito. Digo isto e pergunto-lhe porquê. Micheiro. O micheiro faz intermediação de negócio. O micheiro informa determinadas questões em relação a algumas situações para vender. Será que o micheiro não é um profissional de comunicação? Olha, por si só o micheiro, primeiro precisamos compreender quem é o micheiro. O micheiro é nada mais, nada menos que o intermediário de um determinado negócio, não é? Mas o termo micheiro, vemos que a língua portuguesa ela tem normas. E existe o calão, existe a gíria, e são termos que foram adequados para classificar o intermediário, intermediação de algum negócio. E surgiu o termo micheiro, como tantos outros termos que surgiram, onde nós chamamos no guetão e coisas parecidas. O micheiro, não é por si só um profissional de comunicação, porque para ser um profissional de comunicação existem trâmites a serem seguidos. Sendo que o micheiro não é um profissional de comunicação, aonde se enquadra o micheiro na comunicação? Sabemos que muitos dos nossos irmãos ficam na Baixa de Luanda usando a sua comunicação, a sua técnica de comunicação para poder persuadir pessoas e intermediar negócios. Onde é que se enquadra o micheiro na comunicação? Olha, primeiro precisamos compreender algo. O micheiro é um ser humano e a condição que torna o ser humano diferente dos outros seres é a fala. Por si só, a partir do momento que nós falamos, nós somos seres falantes. Isso nos difere dos outros seres. O micheiro é um ser humano, ele fala. Só que o micheiro tem técnicas próprias de comunicação para fazer o quê? Para persuadir. O que é persuadir? É fazer com que o outro adapte a nossa visão. Fazer com que o outro faça aquilo que nós queremos que ele faça. Então, o micheiro por si só, alguns de forma estudada e outras se calhar pela obtenção do conhecimento através da observação, porque é uma forma muito forte de obter conhecimentos, conseguem persuadir os outros. Eles dominam muitas técnicas de comunicação. Vejamos o seguinte. Nós temos a chamada comunicação não verbal, que é aquela que não é falada, mas é muito transmitida sem a voz, ou é só transmitida sem a voz. Eu estou a falar, por exemplo, primeiro ponto, o micheiro é aquele bem vestido. Você dava um bom micheiro.
Se notares, falaste aqui da Baixa de Luanda. Se vires lá os micheiros, são pessoas bem vestidas. Por que bem vestidos? Nós estamos numa sociedade em que as pessoas olham para ti dos pés à cabeça para definir como te tratar. E logo, se tu tens uma aparência boa, e está comprovado cientificamente que as pessoas bonitas vendem mais. E quando falo de pessoas bonitas, não me refiro só à beleza natural, rosto ou corpo. Refiro-me à aparência. Porque a aparência abre mais portas do que chaves mestras. Eu acredito, caros telespectadores, que Fábio Medina toca muito na aparência e está a falar mesmo sobre a imagem, por também ser um homem de imagens, um jornalista para além de comunicólogo. Falou de imagem muito e bem. Eu gostaria de saber, Fábio Medina, e que passes essa experiência para casa, onde acredito que o micheiro tem um talento. Talento este de negociar, intermediar. Com relação à comunicação que ele usa, que é a não verbal, a comunicação verbal, em função da imagem e da fala, como ele pode utilizar este mesmo talento para implementar como um negócio viável, como um negócio? Vejamos, se ele faz intermediação de um determinado negócio que já tem um dono, pode ser ele próprio o dono desse negócio e fazer a intermediação do seu próprio negócio. O que nós devemos compreender enquanto jovens é o seguinte: primeiro temos que definir quem nós somos, como é que nós nos vimos, como é que o mundo nos vê e como é que nós queremos que o mundo olhe para nós. Se você for sincero contigo mesmo e ter essas respostas, imaginemos que o mundo ainda não te olha como você gostaria que te olhasse. Então o que é que você tem que fazer para que o mundo passe a te olhar daquela forma? Percebes? Acredito que todos nós temos algum dom, temos algum talento, alguma caída para alguma coisa. Mas é importante pegar isto, transformar em um valor, em um ativo, para que haja retorno. Percebes? Imaginemos, eu gosto de jogar futebol. Mas até onde o futebol pode me levar? Percebes? Existe aqui uma questão que muitas pessoas não conseguem compreender. Elas fazem a desassociação do marketing pessoal com marketing profissional. E não pode estar desassociado. Você não é o Décio, aqui é um Décio e lá fora é outro Décio. Você é o Décio. Neste caso, Moata, deixa-me que lhe corte. Não é possível desassociar a pessoa do marketing pessoal com o marketing profissional. Neste caso, diz-me que não há enquadramento entre a comunicação e o micheiro, porque não havendo necessidade de desassociar o marketing pessoal com o profissional, eu olho assim: marketing pessoal, o micheiro, aquela pessoa que vende a sua imagem para intermediar o investimento negócio. Que ele faz nele próprio. Marketing profissional, a comunicação profissional que ele utiliza. Como é que, insisto na tecla, porque acredito que tem muitos empreendedores agora neste momento a nos ouvir, neste momento a nos assistir, e que querem saber na vertente de negócio como é que se enquadra este casamento entre a comunicação e o micheiro. Já sabemos que o micheiro é aquele jovem que luta atrás de rendimentos, atrás do ganha-pão, e usa a comunicação para intermediar negócios. Não existe o profissional micheiro. Primeiro ponto. Ser micheiro não é ser um profissional. Porque eu posso ser um advogado e ser um micheiro. Será que o micheiro não pode ser um profissional, ou o termo micheiro é que não se adequa a um profissional? Porque imaginemos, o Fábio é comunicólogo. Pois. O Eu posso ser micheiro num negócio que o Décio fazer agora. Por isso é que uma eu micha. quero que o Fábio... Mas isso não me torna um profissional da micha. Então, Fábio, sendo o Fábio comunicólogo, preciso que transmita para casa onde é que está a diferença e onde é que há o casamento. Por exemplo, há muitos internautas micheiros neste momento a assistirem.
via redes sociais e a partir Televisão. da TV Marçal, da televisão. Como este Micheiro, depois de assistir este programa, vai evoluir como profissional e vai encontrar o enquadramento da comunicação e a sua profissão, vulgo Micheiro. Volto a tocar na tecla, Décio. Ser micheiro não é ser profissional. Não existe uma profissão micheiro. Existe o advogado, existe o sapateiro, mas não existe a profissão micheiro. Insisto na mesma tecla. Existe o profissional que pode ser micheiro. Qualquer um pode ser micheiro. Mas é opcional. existe o micheiro que pode ser profissional. Se você é micheiro, pode ser profissional em alguma coisa. Então, traga Mas aqui. não profissionalizar-se na micha. Porque a micha em si não é uma profissão, é apenas uma intermediação. É alguém que quer arrecadar algum lucro intermediando algum negócio ou alguma prestação de serviço. É preciso fazer perceber aí. Vejamos lá em casa. O Décio quer comprar um carro. O Décio quer comprar um carro e tem alguém aqui a vender um carro. Ou chega até a mim, eu sou micheiro. Ele olha, não, o Fábio é um puto que tem boa de aberturas, conhece muitas pessoas e tal, e não sei o quê. Eu chego, olha, Macota, eu vou falar com a pessoa que tem o carro, a pessoa está a vender o carro 10 milhões, e eu já digo na pessoa, pá, vamos pôr o meu preço, está fixe. Chego a ti, epá, o carro está 11, e tu querias um carro de 12, para ti está fixe. Eu vou intermediar esse negócio, quando comprares aquilo, tu me dás uma parte, e o vendedor dá-me outra parte, eu como. Mas não um processo de planificação para isto. É apenas uma intermediação para eu comer naquele momento. Entende? Porque se formos a ver as profissões existentes, existe uma planificação à volta dessas profissões. Certo? Existe uma planificação à volta dessas profissões. Ser micheiro é uma oportunidade, é uma ocasião para ter algum lucro, fruto da intermediação de algum negócio ou prestação de serviço. Logo, Fábio Medina nos diz que, por meio do talento, eu posso criar uma profissão e, desta profissão, fazer meu negócio e meu ganha-pão. Aí sim, tocamos na tecla. Eu gostaria de passar para todos os telespectadores aí em casa que estão nos assistir, internautas nas redes sociais. Quem quiser entrar em contato por via telefônica, nós temos a linha aberta. 924 41 12 70. 924 41 12 70. Fábio Medina, comunicólogo. Vamos insistir na tecla a comunicação e o micheiro. Perceba, existem pessoas nesse momento que estão a nos assistir e técnicos de comunicação, jovens que estão a sair do médio neste momento e vão ingressar para a faculdade. Dizer desde já que vai precisar de muita motivação para esses jovens, porque é difícil tu fazeres um percurso do ensino médio com algumas esperanças, chegar para a faculdade, certas dificuldades não te levam a fazer a faculdade. O que tem a dizer para esses jovens que são técnicos de comunicação, estão na área de comunicação social, jornalismo, e usam a área da micha para obter alguns resultados? Como estes jovens devem transformar o seu profissional acadêmico para um negócio e obter lucros, rendimentos? Eu acredito que todo profissional tem o sonho de fazer carreira profissional. E não se faz carreira profissional com micha. Já viste um micheiro que fez carreira profissional? Já. Carreira profissional, Já. Entenda. Talvez vamos distorcer o conceito de carreira profissional. Vamos perceber. Já. Quem? Imaginemos. O Preto Shows faz carreira profissional. É músico. Mas é carreira profissional. Como e músico? Ele começou na micha. Não. E até hoje, perceba, Fábio Medina, comunicólogo, perceba. E até hoje, Preto Show tem agências que intermediam ou fazem intermediação de negócios
e ainda assim continua a fazer o seu negócio profissional como músico, como agente e outros. É possível sim ou não? Vamos fazer perceber. Não é possível. Deixa fazer perceber uma coisa lá em casa, Décio. Vejamos aqui. Quando diz que o preto tem agências, ter uma agência envolve trâmites legais. O conceito, eu tenho uma agência, já envolve trâmites legais. A partir do momento que eu constituo uma empresa, ou uma agência, no caso, que pede a mim trâmites legais a serem cumpridos, não se trata de micha. Logo, a micha não... Fábio Medina, logo está a dizer que... E o preto não é conhecido como micheiro, a carreira profissional. A carreira profissional, podes dizer, ele começou como micheiro. E a micha deu-lhe links para o mundo que ele entrou, que é o universo da música. E a carreira que ele está a fazer, se hoje for lembrado, amanhã for, ele não vai ser lembrado como alguém que fez carreira na micha, mas sim alguém que fez carreira como músico e agente de músicos. Porque se ele traz a Chelsea de Nora, a Chelsea vai assinar um contrato. Mas olhando para aquilo que tem um advogado. Fábio, aquilo é uma empresa. Olhando para aquilo que é o percurso do Preto Show, quem conhece o Preto Show sabe que ele é micheiro, até hoje. Mas deixa-me... Por isso é que eu disse no princípio, até qualquer profissional pode ser micheiro. Deixa-me focar nos telespectadores, porque muitos estão aí a tentar perceber essa nossa abordagem. Certo. Disse que automaticamente que o Preto Show assina uma constituição jurídica para a criação de agências, Preto Show deixa de ser micheiro e já é um empresário, é um empreendedor. Claro. Logo está a dizer aos técnicos, aos jovens da área de comunicação social, jornalismo e outras ligadas à comunicação aí em casa, que terminaram o ensino médio e pretendem rentabilizar a sua área profissional, técnico-profissional, rentabilizar de uma forma de fazer negócio, está a dizer que estas mesmas pessoas não podem ainda, se não constituírem uma empresa. Não, são contextos diferentes, porque assim, aos profissionais, aos jovens que estão a estudar comunicação agora, eu costumo sempre a passar um grande exemplo e espero que consigam acatá-lo. Seja o profissional que queres ser bem antes de ser. Queres ser jornalista? Seja um jornalista antes de ser um jornalista. Antes de você receber um diploma ou um certificado de jornalista, antes de você estar inserido num órgão de comunicação social, ou no mídia, ou nos mídia. Você pode ser um profissional sem antes ser. Tocou no assunto de ser sem antes ser. E o que é que acha em ser um micheiro? O que é que eu acho... Por exemplo, nós estamos a fugir um pouco daquilo que é o nosso tema. A comunicação e o micheiro. Disse bem, antes de ser um jornalista, tens de ser. Certo. Prontos. A comunicação, o micheiro. Eu, antes de comunicar, tenho que saber comunicar. Eu, antes de ser não micheiro, necessariamente. tenho que saber ser. Não. Eu não sei se o micheiro tem uma arte para se ser micheiro. Quem é o micheiro? O micheiro é o que... Agora, quem é o micheiro? Pois, Fábio Medina. na minha perspectiva, naquilo que eu tenho visto, o micheiro é aquele que faz a intermediação de um determinado negócio ou prestação de serviço. O micheiro não é aquele que traz consigo essa intermediação trâmites legais. Mas o micheiro utiliza a comunicação Claro. o seu gatilho principal para poder negociar. Sim, isso não É descartei. aí onde a gente precisa saber de Fábio Medina, já que é comunicólogo. Qual é este casamento? Por exemplo, a comunicação e o micheiro. Não existe micheiro sem comunicação. Eu acredito que aí em casa Não existe ser devem humano perceber. sem comunicação. Pronto. E o micheiro está lá. Sim, então onde é que há o enquadramento? O micheiro vive sem a comunicação. E o que é que a comunicação traz para o micheiro? Ok. A comunicação em si, de forma muito rápida, traz para o micheiro o quê? O que ele procura? Lucros. Sim, porque ele precisa comunicar para ter o fim último, que é o lucro, que é o fim último da micha. Só comunicar é necessário? Sim. Só comunicar é necessário? Tudo que ele fazer é comunicação. Imaginemos que ele vai utilizar uma comunicação vulgar.
É comunicação. vai trazer lucros para Ele vai usar o quê? uma comunicação vulgar. Pois, aí é onde vamos chegar. Ele precisa o quê? Comunicar. Por isso é que há diferenciação ao micheiro que consegue mais e ao micheiro que consegue menos. Por isso é que você vê, esse puto é micheiro, mas ele faz micha de quê? Ele faz intermediação de um telefone. Mas há aquele micheiro que faz intermediação de residências, Então, de automóveis. Ali, esses são os micheiros que dominam mais técnicas de comunicação. eu acredito que lá em casa, quem está ligado, está gostando do debate e deve estar a se questionar sobre alguma questão aqui que o Fábio está a fugir. Ainda não foi Fábio esse está a qual. fugir. Fábio está a fugir. Falamos aqui da comunicação e o micheiro. Precisamos perceber de Fábio Medina, o comunicólogo, a comunicação. Qual a essência da comunicação para o micheiro? Nós temos pessoas que aí em casa fazem intermediação de negócios. São micheiros. O que, como comunicólogo, o que tem a dizer a estes micheiros? Imaginemos, um micheiro se para a tona e tentar intermediar uma casa e dizer: como é papoite, mocota, esse cubico é puro, do tipo, este termo ele está a usar uma comunicação, mas este termo não é adequado para este ou esta área ou esta localização. Então preciso aqui trazer precisamos aqui fazer perceber aos telespectadores Para os micheiros. Tem que pagar. precisamos levar aos Ok. telespectadores É assim. a importância do bem falar, de como falar e a essência da comunicação na vida deste indivíduo, vulgo micheiro. Por exemplo, eu falei aqui dos master micheiros, né? Aqueles masters são os que fazem a micha de grandes negócios, big negócios, né? Aqueles que fazem intermediações de residências, Ok. terras, automóveis e outras coisas mais. Claro que estes micheiros, na medida que o negócio for mais profundo, maior vai exigir destes micheiros técnicas de comunicação. Por isso é que no princípio eu estava discutindo a ideia de que estes micheiros, os masters, eles já compreenderam o quê? É o seguinte: eu preciso trabalhar primeiro o quê? Em mim. Eu é que vendo, certo? Desculpa lhe cortar, a produção diz que o teu microfone está assim Mas vamos continuar, Certo. vamos continuar isso. O micheiro master é aquele que percebe o seguinte. Por isso é que eu disse que você pode ser de outras áreas e também ser micheiro. Imagina que eu sou psicólogo. Domino o quê? A mente humana. Mas vou fazer a micha de um negócio. Logo vou trazer os meus estudos sobre psicologia para fazer o quê? Dominar o meu público-alvo, o meu stakeholder, que é a pessoa que está ali para fazer aquele negócio. Agora imagine, eu que trago conhecimento, eu, por exemplo, no meu caso, eu sendo micheiro, eu tenho conhecimentos sobre comunicação. O que é que eu vou fazer? Vou trabalhar primeiro naquela que traz a primeira impressão, que é a imagem que é passada antes da fala. O visual. O visual. Ok? O micheiro master, ele primeiro trabalha o visual. Por isso é que ele está bem vestido sempre. Depois, quando ele começa a alcançar públicos mais avantajados, mais glamourosos, ele começa a cuidar a questão da oratória. Por isso é que ele trabalha na dicção dele, ele é muito persuasivo, eloquente, ele tem uma postura que transmite o quê? Confiança. Por isso é que você vê, eu conheço alguns micheiros, ele vem até contigo, ele está bem vestido, ele está aqui, peito para cima, isso traz uma visão de confiança. Quem vem falar contigo assim, transmite confiança. Todas as pessoas que conseguem pronunciar devidamente as palavras transmitem melhor credibilidade para quem vai ouvir. Isto é factual. O micheiro master tem conhecimento disso. Ele põe em prática. Ele domina a oratória. E por fim, o que é que ele faz? A linguagem... Temos um internauta em linha, Boa. Fábio. Está sim, boa noite? Boa noite. Sim.
Rafael dos Santos é meu nome, muito boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo, Rafael. Chuta a sua questão, Rafael dos Santos. Obrigado, muito obrigado também pelo tempo cedido aqui de antena. Eu estou aqui a acompanhar o programa, não é? Que está, por acaso, muito bom, mas deixou-me aqui algumas inquietações. O Rafael deve ser um o tema micheiro fala de sobre a comunicação tem uma e o micheiro, certo? Sim, sim. Então, eu queria saber por parte do comunicólogo Fábio Medina, certo? Certo. Senhor Fábio Medina, tendo em conta este tema, preciso que me responda aqui a 3 questões. A primeira é necessário um micheiro saber comunicar? Posso repetir a questão? Não, tá certo. A segunda questão é a seguinte: quais as técnicas de comunicação que um micheiro deve usar? Não é? A primeira pergunta é se é necessário um micheiro saber comunicar. E se sim, se for necessário, quais as técnicas que um micheiro deve usar? Não é? Técnicas de comunicação que um micheiro deve usar. E a terceira questão é como uma boa comunicação por parte do micheiro pode alavancar o meu negócio. O negócio... Alô? Sim, sim. Rafael, Posso repetir a questão? alavancar o negócio do micheiro... Não. O micheiro é que faz a parte da... Ele vai fazer parte do intermediário, certo? Sim, como intermediador. Então, certo. eu como o dono do negócio, pois. como é que uma boa comunicação por parte do micheiro pode alavancar o meu negócio? Porque eu também posso me dar ao luxo de escolher um micheiro. Escolher eu posso olhar para um micheiro. Uma comunicação diferente, uma comunicação assertiva. Pois. Senhor Rafa, até porque a comunicação do micheiro provavelmente deve te transmitir confiança. Eis a questão do senhor Rafa perguntar se é necessário o micheiro saber comunicar. Certo. E que técnicas são essas? Exato, essa é a segunda questão. A terceira é como uma boa comunicação por parte do micheiro pode alavancar o meu negócio. Boa. Obrigado, Rafael. Obrigado. Eu continuo uma boa noite. Rafael. Sim? Ficamos gratos pela sua comunicação. Esperamos que, se for um micheiro, mantente sentado, porque aqui o nosso comunicólogo vai dar esclarecimentos sobre tais técnicas para o micheiro usar na sua comunicação. Estamos juntos, Rafael? Muito obrigado. Vamos elevar a fasquia da Misha. Caro telespectador, este é o nosso e vosso programa, na emissora que caminha consigo. E mantém-te ligado aí, porque nós queremos crescer consigo. Como crescer consigo? Este é um programa que o nome diz muito. Meu negócio. Meu negócio. Nós vamos trazer aqui questões ligadas a estratégias de negócio, gestão de negócio. Vamos trazer aqui convidados com bagagem em determinadas áreas para nos esclarecer e nos dar alguns inputs sobre esta temática em volta do negócio. Meu negócio, continua aí ligado. Fábio Medina, é contigo. Décio, como Rafael dos Santos ligou e fez a primeira pergunta, se é necessário um micheiro saber comunicar. Claro que é, Rafael, porque o micheiro lida com o quê? Intermediação. Intermediar e persuadir. Persuadir é fazer com que o outro adapte a nossa visão. Então, para persuadir, é preciso saber comunicar. Então, um micheiro deve saber comunicar. Então, se quer fazer, como se diz, carreira na bicha, tem que saber comunicar, sim. Não há hipótese. Tem que saber comunicar. Tem que saber comunicar. Logo, intermediar negócios e serviços é persuadir. E persuadir é fazer com que o outro adapte o nosso ponto de vista. Então tem que saber comunicar. Tem que saber comunicar. Logo, vai a segunda pergunta, que é sequência da primeira. Se tem que saber comunicar, como comunicólogo, que técnicas o micheiro lá em casa deve usar para saber comunicar? Olha, eu gostaria que depois deixassem o meu contato, porque isso é consultoria. Mas eu vou dar só uma dica que é muito simples.
E acredito que lá quem faz intermediações de negócios, trabalha com vendas e comércio, deve estudar muito algo que é crucial para este mundo. Chama-se gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Estudem sobre gatilhos mentais, que vai ajudar muito nas vossas estratégias no mundo da micha, no mundo da intermediação de negócios e serviços. Gatilhos mentais. Como usar essas técnicas? Epa, Décio, você está aí. Primeiro... Agora aqueceu e os nossos... Vamos dar um exemplo telespectadores prático. Um querem exemplo saber. prático de um gatilho mental. Porque quando forem pesquisar sobre gatilhos mentais, vão encontrar inúmeros gatilhos mentais que vendedores a nível mundial utilizam. Vou dar um exemplo prático, um que é muito utilizado, que é o gatilho mental da escassez. Quantos de nós passou-nos a publicidade de um determinado produto, alguém falou-nos sobre um determinado produto, e a seguir passou-nos a ideia, olha, eu acho que tu deves adquirir, porque este produto só ficou 2. Mesmo que este produto tenha ficado 20. Ele está a trabalhar com o teu cérebro, por isso é que é um gatilho mental. Ele te passa a ideia da escassez. E todo ser humano, quando lhe é passado a ideia da escassez sobre algo muito bom, o que é que ele faz? Ele acelera. Ele quer logo adquirir aquilo. Se eu vender aqui este copo que o Cristiano Ronaldo tomou lá o sumo e eu dizer que só existe o do Cristiano Ronaldo e este, milhares de pessoas vão estar aí fora para comprar. É o gatilho da escassez. E tem tantos outros que vão poder pesquisar e Será que eu irem consigo fazer mais a micha? fundo. Será que eu consigo, com a comunicação, fazer micha comunicando que esse copo utilizou o comunicólogo Fábio Medina e é valioso? Pá, tem muitos fãs. Fábio Medina, ainda na senda daquilo que é o nosso tema, comunicação e o Michel. A comunicação. Não, mas e o acredito Michel. que faltou uma, né? Não. Não? As perguntas sim. são sequenciais. Ah, sim, são uma sequenciais. é se é necessário saber, a outra é quais são as técnicas Boa. e a última é como utilizar as mesmas. Não, acredito, não sei se ainda lembra, a última foi de que forma o micheiro pode alavancar o meu negócio. Não. Como Foi utilizar as mesmas técnicas para alavancar o negócio de quem ele está a fazer a intermediação. Foi essa? Sim. Eu acho que foi de que forma o micheiro pode alavancar o meu negócio. Foi esta. Tocando nisto, de que forma, eu estava aqui a tentar, desde o princípio, tiçar Fábio Medina, porque ele estava a fugir um pouco daquilo que é o nosso tema, a comunicação e o micheiro. Dizer que em empreendedorismo existem vários tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo individual, empreendedorismo de negócio, empreendedorismo corporativo, digital. E hoje nós temos empresas que fazem intermediação de casas. E muitas dessas identifica uma lona com o funcionário a qual está a fazer a intermediação da renda ou da venda desta mesma casa. Estes serviços são feitos ou eram feitos por micheiros, que hoje empresas criaram uma espécie de, ou fizeram a constituição de uma empresa e acabaram por linkar determinados micheiros para começar a fazer intermediação legalizada, neste caso. A necessidade de fazer carreira. De casas, e imóveis, automóveis e tudo mais. Primeiro, aonde é que se enquadra, ou em que tipo de empreendedorismo ou negócio se enquadra o micheiro e como vamos olhar o micheiro e o funcionário destas empresas que fazem intermediação de automóveis e imóveis? Existe, por isso é que eu falei da carreira profissional àquela hora, não sei se o Décio lembra. O que é que acontece? Existe o intermediário normal de casas, existe o corretor imobiliário. Corretor imobiliário. Este é o termo certo que eu estava... O corretor imobiliário. O corretor imobiliário não é Michel? Não. Permita-se que lhe corte, Fábio, temos alguém em linha. Tô sim, boa noite.
Ok, boa noite. Muito boa noite, Aqui caríssimo. Paulo dos Santos. Seja bem-vindo. Quem? Estou cá a ver o programa em direito. Tenho duas questões a fazer. Senhor Paulo, um instante só. Eu não sei, mas parece que a família dos Santos está em audiência no canal. Qual família? Ligou o Rafa dos Santos, agora liga-nos o Paulo dos Santos. Brincadeira, senhor Paulo, vai lá, manda Não, salve. com certeza que estamos. Epa, isso A é nossa bom. economia ainda não baixou, tá ligado? A economia angolana, né? Manda, senhor Paulo. Ai, Ok. Temos como tema a comunicação e o micheiro. Sim, sim. Sendo a palavra micheiro um termo vulgar, gostaria eu de saber se a prática do micheiro é uma prática legal ou não. Esta é a minha primeira questão. E a segunda questão, acredito que a diferença que pode existir entre o micheiro e o intermediário é somente os termos. Então queria ter a certeza se a diferença entre o intermediário e o micheiro vincula-se somente nos termos ou existe alguma outra diferença naquilo que são a prática das suas atividades. Mais alguma questão, senhor Paulo? Desculpa, não percebo? Mais alguma questão, senhor Paulo? Não. Somente estas duas. Gratidão pela sua participação e continue ligado. Desde já, dizer que estaremos presentes todas as terças-feiras, às 19h30, no seu canal Que Cresce Contigo, TV Marçal. Força, Paulo. Ok, obrigado. Fábio Medina, este é para ti. O micheiro, a micha, como uma fonte de rendimento tipificada legalmente, não existe. Não existe a profissão micheiro, volto a dizer. Será que não existe o termo micheiro, mas a profissão existe? Porque Profissão. olhamos só, Fábio Medina, micheiro, intermediário, corretor. Corretor, não. Imagina uma coisa. O termo micheiro é a expressão que nós utilizamos para o intermediador, o intermediário. Certo? Por isso é que eu dei exemplo do intermediário de residências e o corretor imobiliário. O corretor imobiliário tem uma carteira, é reconhecido, assina contratos. O micheiro não faz isto. O micheiro não tem uma carteira que tira aqui, eu sou micheiro. Não existe essa profissão em nenhuma parte de Angola. Mas é aquilo que o senhor Tem Paulo perguntou. uma fonte de rendimento é uma coisa. Uma profissão é outra coisa. Legalmente, micheiro não existe. Não é uma profissão. Perceba, se micheiro não existe, o lotador de táxi, o que é? Lotador é uma fonte de rendimento. Não é uma profissão. Não é uma profissão? Não. Então, olhando para aquilo que o senhor Paulo fez menção... Dentro do aspecto legal. Perceba-se, Fábio. Nós estamos a olhar... O gatuno ganha pão? O gatuno. Só para perceber. Roubar é uma fonte de rendimento. Vejamos lá em Há casa. um gatuno que foi dar queixa à polícia. Isso são outros dizendo que 500. lhe roubaram. Roubar é uma fonte de rendimento. Mas gatuno não é uma profissão. Então, Fábio, vamos aqui olhar. Fábio, vamos fazer de uma forma clara, vamos fazer perceber os telespectadores. Ele perguntou legal dentro do sistema jurídico angolano. Não é legal. De uma forma clara, vamos fazer perceber os telespectadores. O Este é código do programa- trabalho foi feito por micheiro. Este é o programa Meu Negócio. E um dos objetivos deste Atenção, programa... Décio, nada contra os micheiros. Nós todos podemos ser micheiro alguma coisa. É aí onde eu vou chegar. Nada contra. Fazer perceber aos telespectadores e internautas que estão ligados nesse momento a assistir o nosso programa. Este é o programa Meu Negócio. É um programa que traz um dos objetivos, ideias, sugestões e debates sobre negócio. Sobre aquelas pessoas que têm talento e não conseguem usar o mesmo para rentabilizar. Fábio Medina diz aqui que gatuno não é profissão, cobrador não é profissão, Lotador. micheiro não é profissão, lotador não é profissão. Atenção, Décio. Será que Fábio, Legais.
É preciso trazer o termo para não haver Perceba. uma distorção da informação. Calma, perceba. Será que nós não estamos a fazer confusão dos termos com a essência da profissão? Por que diz não ser profissão? Lotador, micheiro, vamos até incluir já o próprio taxista. Não. Por que diz o lotador? Prontos. Por que diz não ser profissão? Legais. Legais. Então, para não distorcer, porque a pergunta foi se o bicheiro é legal. Não. Sim, está aqui a pergunta do senhor. Sim, quem está lá em casa sabe disso, está aqui. Se é legal ou não. Mas vamos olhar assim. Legal é algo que é tipificado. Temos aí empreendedores nesse momento ficando assim meio confuso nesse nosso debate. Vamos olhar no sentido de que Fábio é um profissional de comunicação, é comunicólogo, mas nos seus tempos livres é micheiro. Não é profissional. E vamos olhar também vamos incluir agora aqui o promotor de venda. Promotor de venda é legalizado. micheiro. O promotor de venda é legalizado. Tem uma carteira como promotor. Fábio Medina diz que o micheiro só não é profissional por não ser legal. O que é que eu estou a dizer? A pergunta foi, a micha é legal? Eu fui bem explícito a dizer, dentro do ordenamento jurídico angolano não existe a profissão micheiro, não tem essa profissão. Legalmente, ninguém responde pela profissão de micheiro. Legalmente, ninguém tem uma carteira de micheiro. Legalmente, ninguém é descontado por ser micheiro. Regi, Não existe essa profissão. vou só mandar um feedback. É uma fonte de rendimento? Sim. É um Vou ganha-pão? mandar- Sim. Fábio Medina- Mas como profissão legal, isso não existe. Mostra-me o ordenamento jurídico Fábio angolano Medina- que defende isso. Não Calma, tem. Fábio Medina. Um minuto, Fábio Medina. Vou pedir à minha produção que o vosso feedback ali, o retorno, está a interromper aqui a percepção do que diz Fábio Medina aos Ruído nossos na comunicação não é bom. telespectadores. Então, um pouco de malemba aí na regi. E o debate aí está rígido. Estamos a ser contactados só por dos santos. Será que vão abençoar com algum valor? Pronto, Fábio Medina. Não é uma profissão legal, micheiro. Vamos falar para os micheiros que aí em casa estão. Como legalizar e, quiçá, haver uma união entre micheiros para criar uma associação e legalizar esta Micha. profissão micheiro. Porque, imaginemos, o micheiro é micheiro por não ser profissional e por não ser um trabalho legalizado. Não é que o micheiro faz a legalização desta sua área, depois torna-se um outro termo. Corretor de vendas, gestor de O vendas. corretor imobiliário de venda já existe. Sempre existiu. E o- Ilegais. E o que é que o micheiro... Porque é assim, é preciso fazer perceber que o micheiro tem quase as mesmas funções que o corretor de vendas. Mas não legais. E por isso é que eu estou a dizer que se ele fizer a legalização da micha, ele torna-se um corretor de vendas. E deixa de ser micheiro. E onde é que fica esta área do micheiro? Continua onde está. Sem estar legal. Porque se nós, esse problema é ainda muito mais grave, Décio. Se nós formos a ver a Será origem... que- Sabe se- onde é que surge a micha? Por que é que existe a micha? Essa ideia, essa, vou, aspas, a cultura da micha enraizada na nossa sociedade. É a escassez, é o desemprego. Não estou a dizer que não há pessoas que estão bem e não têm uma prática da micha. Fábio Medina, mas se um você minuto. levar... Fábio Medina, um minuto, desculpa te cortar, mas tocou numa situação muito, muito importante para quem está a nos assistir este momento. Disse que o que leva à essência da micha, do micheiro, é a escassez e é o desemprego. O nosso programa é Meu Negócio. Logo, como utilizar esta micha
ou esta área do Micheiro, que surgiu por haver escassez e desemprego, para a vertente profissional, legal e como utilizar o Micheiro como um profissional de comunicação, porque é missão do Micheiro na intermediação do negócio saber comunicar. São duas questões. Eu acho que o que deve estar bem patente lá em casa é uma situação. Eu falei no princípio uma coisa, que continuo a tocar nessa tecla. Ninguém faz carreira sendo micheiro. O que nós devemos pegar é o seguinte: as intermediações, ou vulgo, michas, são pontes. Eu posso intermediar um negócio entre o Décio e alguém de uma grande empresa deste país. E por eu ser o intermediador deste negócio, criar um link com o dono desta grande empresa. E se eu tiver um talento, lembra que falou do princípio, sou um alvo a ser puxado por este dono da grande empresa. E aí eu tenho a oportunidade de fazer uma carreira profissional. Vamos imaginar, eu faço intermediações de telemóveis, vendas de telemóveis. Tem um negócio que começou nos Estados Unidos da América, espalhou-se no Brasil e agora em Angola já se faz muito, já há uma década e mais, pelo que eu saiba, que é o dropshipping. O dropshipping. O que é o dropshipping? O dropshipping é o seguinte: eu não tenho um estoque em casa. Como começar esse negócio? Eu não tenho um estoque em casa, mas quero começar um negócio. Como é que eu faço? Quem vende essa água? A grosso. É o Décio. Estás a perceber? O Décio vende essa água. Eu vou, crio a minha página ou o meu canal de venda aqui, nas redes sociais, uma página para venda, e crio vendas de águas, mas eu não tenho nem 10. Como é que eu vou vender? Estás a perceber? Arranjo um mecanismo onde este cliente faz-me a compra do produto e eu faço o quê? Compro ao Décio e eu apenas faço o quê? A entrega do produto. Quem tem o estoque não sou eu, é o Décio. Mas eu tenho um negócio criado, neste caso é um negócio digital, é o chamado dropshipping. A maioria das lojas, ou muitas lojas, para não ser excedido, muitas lojas que vocês costumam ver nas redes sociais, aquelas pessoas que criaram aquelas lojas virtuais não têm um estoque em casa. Elas fazem dropshipping. Tem as pessoas, os fornecedores, eles vão para a loja, compram o produto, ou ele vai te dizer, faz a encomenda do produto, o produto vai chegar daqui a uma semana. Essa uma semana é o tempo suficiente dele adquirir dinheiro para comprar aquele produto e fazer o quê? A revenda deste produto em nome da loja dele criada. Uma grande problemática que está à volta da prática da micha é a questão da confiança. Porque em muitos casos a micha está associada à burla. Isso é verdade. Por isso é que muitas pessoas, para intermediações de negócios e prestações de serviços, preferem fazer com empresas constituídas. Por causa da confiança? Claro, transmite. Não quer dizer que não há chances de existir uma burla. Isso há. Mas as chances, claro que há. Quem tem uma empresa, principalmente com um espaço físico identificado, está constituída, há menos chances, não que não haja, atenção, a burla está em todo lado, mas há menos chances e probabilidades de existir burla vindo da intermediação de uma empresa constituída do que da mão ou da boca de um micheiro. Percebes? Quem apareceu como micheiro? É o João, mas quem é o João? É o João. Fábio Medina, de uma forma resumida, fala um pouco sobre o nosso tema. De uma forma resumida, assim, a comunicação e o micheiro. Enquadramento, essência e como os nossos telespectadores conseguem usar esse talento da micha para se profissionalizar, fazer carreira e, como disse bem, legalizar e se tornar algo melhor do que micheiro ou algo fazer carreira, não é? Micheiro. Fazer carreira profissional. A partir do momento que somos seres humanos, somos seres comunicativos.
e eu costumo sempre a dizer, a essência do sucesso, seja qual for a profissão, seja qual for a fonte de rendimento, é comunicação e gestão emocional. Comunicação porque somos seres comunicativos e vende mais quem comunica melhor. E gestão emocional porque nós lidamos com pessoas. Micheiro, aí em casa, quem vai começar? Quem começa qualquer prática que vai trazer dinheiro, deve estudar. Quando eu digo estudar, não estou a dizer ir à escola, sentar. Há vários métodos de estudo. A observação é um método de estudo. A escuta é um método de estudo. Ok? A conversa é um método de estudo. Tem que estudar. E cria, dentro da própria Misha, tu podes criar o teu nicho. A Misha é um macro nicho. Há quem só faz intermediações. Vamos falar por miúdos. Vou tocar lá. Nicho é um setor. Pois, ia logo de descodificar isso. O nicho é um setor do mercado que você tem como alvo. Para ficar mais simples. Espécie de um núcleo de pessoas. Exatamente, especificado. Por exemplo, é por isso que só há pessoas que só fazem michas ou intermediações de veículos automóveis. É o nicho dele, é o setor que ele decidiu atuar. Ele definiu o núcleo de motorista ou automobilista. E vou trabalhar só nesse coisa. Não, vou fazer uma micha de casa. Não, eu não entro aí. Esse não é o meu nicho, não é o meu setor, não é o meu núcleo. Então, é sempre importante. O macro nicho é a micha, é o grande. O pequeno é você definir o teu setor. Estudar sobre esse setor. Aproximar-se de pessoas que já fazem aquilo que você faz. Quem é um bom micheiro em carros? O Décio. Pá, deixa eu aproximar-me ao Décio, porque já faz essa prática. Ele vai explicar-me quais são os riscos e quais são as aberturas, quem são os potenciais clientes. Está a perceber a dinâmica? A micha aí pode servir como um ponto de partida ou um trampolim para você fazer carreira. Estás a perceber? Por isso é que vimos, muitos começaram na micha, hoje são grandes empresários. Estás a perceber? Porque pegaram a micha como um ponto, uma alavanca para irem fazer carreira. Temos mais um telespectador em linha. Será que é mais um dos Santos? Só boa noite. Mais uma vez, boa noite. Rafael dos Santos. Epa! Os Deus dos Santos. Os Vandones não ligam. Desculpe, era necessário mesmo que eu entrasse agora. O tema está a ser bem abordado e prontos. Vocês estão mesmo a esclarecer as coisas, principalmente o nosso comunicólogo, Fábio Medina. Mas eu tenho aqui uma questão. É sabido que, principalmente, os mexeiros que especializam-se em vendas de carro usam termos que muitas vezes nós compradores não percebemos. Não sei se podemos chamar de gíria ou calão, mas eles têm algumas palavras que nós que não estamos no mundo da micha não percebemos. Tendo em conta que estamos a falar sobre a comunicação e o micheiro, Sr. Fábio Medina, como comunicólogo, como vê essa situação de o micheiro falar com o comprador com palavras que o comprador não percebe claramente? E que conselhos deixa a esses mesmos micheiros que usam palavras que o comprador não percebe? Eu vou comprar um determinado bem e começo a ouvir palavras que, como por exemplo, o carro está bom, só deram na tampa. Só deram uma tampa. Esses termos, eles usam muito esses termos. E são termos que, como comunicólogo, como vê essas práticas de usar palavras que o comprador não percebe, e também que conselhos deixa a micheiros que o fazem? Por enquanto é tudo. Rafael dos Santos, mais uma vez obrigado. Obrigado, e Rafael. continue ligado. Muito obrigado. Grato nós. Bem interessante. A tampa. Nunca tinha ouvido essa. Ficar atento. Esta parte é a tampa. Ainda há a segunda mão, terceira mão, quarta mão. Não, essa pergunta do Rafael é muito interessante. Na verdade, isto é extremamente prejudicial. Mas deixa encaixar aqui em casa para as pessoas perceberem o que é isto. Isto chama-se jargão. Na comunicação chamamos de jargão. O que são jargões?
Jargões são termos específicos utilizados numa determinada área. O pessoal do direito tem os seus jargões, o pessoal da comunicação tem os seus jargões, o pessoal da nicha tem os seus jargões, que é a tampa, que é a segunda mão e tantos outros que desconheço. Isto são jargões. Mas os jargões devem ser apenas utilizados com as pessoas do nosso meio, com as pessoas que fazem aquilo que nós também fazemos. Quando nós estamos diante de pessoas e principalmente possíveis compradores daquilo que estamos a intermediar, o que devemos fazer é pegar os jargões e deixar de lado. Esse carro é segunda mão. Nem todo mundo sabe o que é o termo segunda mão. Esse carro já foi usado. Esse carro já teve um outro dono. Esse carro não é 0 km. Usa a linguagem coloquial, que é a linguagem compreendida por todos os níveis, que é a linguagem que é falada de forma corrente numa determinada sociedade. E os micheiros também devem fazer isso. Usar a linguagem coloquial no processo de intermediação de qualquer serviço ou qualquer venda. Fábio Medina, de todo o debate e questões que respondeu aqui, posso dizer aos telespectadores que a comunicação e o micheiro não existe divórcio. É um casamento na qual, se não houver uma boa comunicação, não há micheiro, ou pode haver micheiro, mas não há lucros nesse negócio? Lucros pode existir, mas talvez não vai existir os lucros que são pretendidos. Porque no mundo do negócio, a intermediação não exclui dele, o mundo do negócio vende mais quem comunica melhor. No mundo dos micheiros, consegue intermediar mais, atingir grandes patamares, fazer intermediações com grandes empresas, com grandes big masters, com grandes empresários. São aqueles que melhor comunicam, tanto de forma verbal como de forma não verbal. Por isso é que dentro da própria micha, que é o processo de intermediação de vendas e prestações de serviços, comunicar de forma assertiva é crucial para o sucesso da micha. Mas as expressões utilizadas não tira a credibilidade ao ponto dele não fazer dinheiro com a micha? Quando fala de expressões utilizadas, refere-se mais ou menos a comunicação e o micheiro. Sempre no tema a comunicação e o micheiro. As expressões utilizadas, como a tampa, a segunda mão, não tira a credibilidade do mesmo ou faz com que o mesmo não fature com esta... Transmite desconfiança. Quantas vezes muitos de nós já tivemos no mercado dos congolenses e vimos os nossos irmãos da RDC, da República Democrática do Congo, ele está arranjando um telemóvel e ele começa a falar com o conterrâneo dele em Lingala. Como é que te sentes? Desconfiado. Todos nós nos sentimos desconfiados, certo? Porque eu não sei o que é que ele está a dizer, se está a me ofender, se está a dizer que dei um jajão nesse gajo, que troquei e não meti uma peça original, isso eu não sei. Então, o que é transmitido através da fala naquele processo de intermediação deve ser compreensível pelo possível comprador. Ele deve compreender a linguagem. O telespectador Rafa dos Santos perguntou sobre os termos utilizados pelos micheiros. Sim, são os jargões que eu expliquei aqui. Pois. Devem ser evitados. O impacto, né? Porque assim, pessoas há que utilizam determinados linguajados. E alguns até dizem português angolano. Que é aldrabar. Nós se for ver o dicionário é enganar. Amarrotar o miúdo, que é bater no garoto. Imaginemos, aiué é uma expressão de dor. Está no lume, está em alta velocidade. Estas expressões que para nós, angolanos, acabou por cair na gíria e hoje é muito popular utilizar determinadas expressões. Não tira, como é que eu vou dizer? Não faz com que o micheiro perde
o rendimento dentro da sua área? Depende. Depende de quem é a pessoa para que este micheiro vai fazer a intermediação. Vejamos, se eu for fazer a intermediação de um negócio com o Décio, eu já estudei o possível comprador. Ninguém vai vender sem estudar o possível comprador. Se deste lado eu tenho o Chipilica, deste lado eu tenho o Décio, a comunicação que eu vou utilizar com o Décio não é a mesma que eu vou utilizar com o Chipilica. Porque o Chipilica usa a norma culta da língua portuguesa. E o Décio, já estudei o Décio, conheço o Décio, usa uma linguagem mais terra, mais calão, mais gíria, mais... Porque isso cria aproximação. Mais guetão. Exatamente. Porque eu não vou entrar numa lueca a usar os meus no que tange. Nada contra. Posso usar em algum momento, mas não vai ser a linguagem apropriada para o meio, porque o meio eu quero ouvir. Como é, meu cota? Tá a bater? Tá numa? Tô no lume. E não vê. E não vê. É benga. O meio em si define o tipo de comunicação que deve ser utilizado. No processo de intermediação, idem. Vamos fazer uma intermediação. Para quem? Imagina, chegas lá e está o Presidente da República. Vais usar tampa. Não, é sério. Bicheiro, vais usar tampa. Não. O ministro, vais usar tampa. Se for eu Micheiro, eu posso usar tampa. Tampa com o Mas ministro. se tiver a intermediar a própria tampa. Ah, sim. Uso a tampa. Já agora, Fábio, vou falar diretamente para os telespectadores isso. Preciso que o Fábio ajude ou traga mais suporte. Que consegui perceber, e acredito que os telespectadores também conseguiram perceber, é que a comunicação e o micheiro não existe um casamento. Primeiro, porque o micheiro, vulgo, aquela pessoa que faz intermediação de negócios, está ali no gueto, vou vender cebola, 2.000, não, me dá 1.500. Por ser uma área de atuação não legalizada, acaba por não existir um casamento com a comunicação. Mas, acredito eu, que os telespectadores também perceberam que a comunicação é uma ferramenta importante e, quiçá, primordial para os micheiros. Crucial. Aí É crucial a comunicação no processo, porque eles lidam com intermediação, lidam com vendas. Logo, é importante saber comunicar para se atingir outros patamares. Quer dizer, caríssimo micheiro, amigo micheiro, irmão micheiro, quando tiveres que fazer a intermediação de uma micha ou de um negócio, ou seja o que for, tens que saber comunicar. Eis a essência da comunicação na vida do micheiro, como diz o Fábio, na vida de todo ser humano, porque quem não comunica não existe, como diz Fábio Medina. Exatamente. A minha produção diz que tem mais alguém em linha. Espero que não seja mais um dos santos. Alô, boa noite. Muito boa noite, caríssimo. Com quem falo? Carlos Fernandes. Como é? Tá tudo bem? Seja bem-vindo. A casa que também é sua, né? A casa que também é sua. Pessoas que eu vi lá crescer, pessoas que eu já nascer, como o puto Fábio, né? Que agora é o Fábio Medina, o Mota Medina, como quiser. Olha, eu estou a sair agora para o ginásio, agora estou a fazer ginásio, graças a Deus. Fui. Agora muita gente que pediu para fazer, estou para fazer ginásio, então encontrei dois rostos lindos lá na televisão. Obrigado. Estou muito feliz, né? Ver a nossa televisão assim, toda essa vida toda, com pessoas como vocês que estão muito inteligentes e muito bonitos. Esse fazer transformação não tem só gatunos, não tem só vida da plena gravidez, mas tem pessoas que dão essa vida ao nosso mercado. E principalmente ao nosso canal, não é? Agora, quanto ao tema, a micha, vou do lado da luta, porque agora qualquer miúdo agora é micheiro,
você vai para a rua, faz o boi mexendo, vai para ali, onde é que é mexer, então, a micha. O Fábio Medina estava a dizer que não é profissão, realmente não é. Não é profissão realmente, mas muitos e muitas pessoas estão a sobreviver disso. Claro. Eu acho que já seria por parte das instituições que, por favor, não estão a missa como profissão. Mas há tanta gente que eu já estou a pensar até em ser mistério. Já estou a pensar em tudo em ser mistério. Mas pronto, em suma, eu estou muito feliz com vocês, muito feliz mesmo. E que estou convosco e não vos largo. Nessa televisão que é feita de coração. Obrigado, fiquem bem, tá? Obrigado, Carlos Fernandes. Carlos Fernandes, grande Carlos Fernandes. Saímos dos Santos para os Fernandes. Não, olha, o que o Carlos acabou de dizer agora. Temos mais uma chamada em linha. Muito boa noite, caríssimo, caríssima. Com quem temos o prazer de falar? Então, boa noite. Alô? Com quem temos o prazer de falar? Arthur Santana é o meu nome. Arthur Santana, seja bem-vindo. Manda a charada. Ok. Desde já parabenizar. É bonito ver dois amigos meus, dois marçalinos. O subsídio que eu tenho a dar... Olha, comunicação e o Michel. Senhor Carlos Santana. Sim. Se o subsídio for valor, deixe-me que ditar o IBAN para transferir antes de... Não. Então, O Estado já disse que não há dinheiro para pagar a função pública. Então estamos todos na letra. Mas não é. Vamos prosseguir. E o único F que temos aqui o subsídio que eu tenho a dar é o seguinte: acho que a comunicação é condição sine qua non na intermediação. Sem comunicação não. O que eu pude perceber é que o Micheiro é o promotor de vendas, né? Uma vez que ele ganha na percentagem. E o termo micheiro só é vulgarizado porque ele tem pendor pejorativo. Por isso é que N vezes eles são desacreditados. E em suma é este o subsídio que eu tinha a dar. Então, de parabéns, Décio Becasta, Biura, que eu faço. Então, de parabéns, manos. Grato pela sua ligação. Muito obrigado. Ok. Big Santana. Nós estamos aqui com os sobrenomes dos Santos, Fernandes, agora um Santana. Mais uma vez, caros telespectadores, grato pela vossa audiência. Continuem ligados. Esta é a primeira edição do programa Meu Negócio, que aborda questões de ideias sobre negócio, empreendedorismo e tudo à volta deste termo negócio. As próximas edições nós vamos ter o espaço do empreendedor, onde tu que queres empreender ou já estás a empreender, podes contactar aqui a produção do programa para quiçá divulgar o seu negócio, trazer boa nova sobre o teu negócio para os nossos telespectadores. Então, continue ligado, porque esse programa promete muito. Hoje é só a primeira edição. E as outras edições tem muita surpresa. Tem muitas surpresas. Fábio Medina, comunicólogo, mas também Michel. Espera de uma oportunidade. Não, como comunicólogo é profissional, mas também és Michel. Não, à espera de uma oportunidade para fazer uma micha. Fazer Está duro, ainda não caiu. Tem um business já agora.
A minha produção diz que temos uma internauta que deu um input aqui nas nossas redes sociais. Vamos desculpar, vou só solicitar aqui a minha cábula nas redes sociais para ver o comentário da nossa internauta. Temos a dona Luiz Cristóvão, nossa internauta, que diz: todos nós conhecemos a realidade, a micha é o nosso ganha-pão. Ainda diz dona Luísa que também quer ligar para o programa. Produção, dona Luísa quer ligar para o programa. Alô? Dona Luísa, opa! Olha, escuta muito fundo, mas muito boa noite. Dona Luísa, desculpa boa noite. Nós temos uma produção excelente. Estava aqui a falar de si, sobre o seu comentário e logo a produção. Primeiramente, agradecer pela iniciativa, né, destes ensinamentos que os jovens estão aqui a adquirir e dizer que vão sempre em frente, né, e continuarem com estes ensinamentos. Esta mensagem é importante. De dizer também que o Micheiro vive mesmo desta cambalice, porque se não existisse, muitos madias não poderiam se alimentar. Fazer aquele dicionário, pambalice, tampa. Estamos a ouvir, dona Luísa, pode prosseguir. Está a me ouvir? Sim, pode prosseguir. Não entendo. Pode continuar, dona Luísa, estamos a ouvir. Prontos, como eu digo sempre, então, às vezes o Micheiro tem que usar a linguagem calão para entrar também na mente dos compradores, né? Porque se você não usar umas palavras aí, uns calões aí, então às vezes não vamos conseguir entrar na mente do comprador. A dona Luísa... Mas é contudo, então, de dizer mais uma vez, estou grata, né? Estou feliz por esta iniciativa e muitos conhecimentos que estamos aqui a adquirir. Então, muita força e fiquem bem, tanto para o Guerreiro Pérez e para o Mata Medina e todos aí, a vossa comunicação, né? Ou todos aí, a equipa lá que estão aí com vocês. Nós é quem agradecemos a sua ligação. Dizer que Luísa Cristóvão também é uma micheira. Ela faz intermediação de sumos e outras coisas parecidas, não? Então, como micheira, ela soube definir e defender a sua área, não? Ok. Muitos beijos e boa continuação. Grato Estou pela assistir do outro lado. Grato pela sua participação. Continue ligado. Até já. Fábio, uma micheira defendendo a sua área. Não, cada um tem que defender a classe, né? É normal. É normal. Nós temos aqui um internauta, Adoni Simão. O Adoni Simão diz que ninguém merece ficar com a sua inteligência sem partilhar aquilo que sabe. Aprenda a partilhar o seu conhecimento. Eu acho que o Adoni Simão mandou esta mensagem direcionada ou ao nosso convidado ou também a mim como apresentador, porque este é um programa, como o nome espelha, Meu Negócio. Esse é um programa onde a gente traz convidados especializados em determinadas áreas de negócio, com vasta experiência, para nos transmitir conhecimentos para si, que está aí em casa a nos acompanhar. E tenho fé que vai continuar a nos acompanhar todas as terças-feiras na TV Marçal, no nosso canal do Facebook, TV Marçal, a partir das 19h30. Para si que vai continuar a nos acompanhar, nós vamos, a partir daqui, transmitir conhecimento sobre negócio e te ajudar a desfragmentar esta ideia do negócio, do talento, da profissão e do ganha-pão. Porque olhamos a comunicação e o micheiro. A comunicação é uma profissão e é negócio. O micheiro é um talento, ou tem um talento e faz do mesmo ganha-pão. Por isso é que o programa tem também este slogan:
Meu talento, meu ganha-pão. Meu negócio, minha profissão. Fábio Medina, estávamos aqui a falar sobre os internautas que estão aqui ligados e o Adonis Simão disse que ninguém merece ficar com a sua inteligência. Fábio Medina disse no princípio do programa que estava a passar os conhecimentos e que teria que cobrar. Eu conheço um ditado que diz: quem ensina aprende 2 vezes mais. É verdade? Já que o Adonis disse ninguém pode ficar com a sua inteligência, tem que partilhar conhecimento. Sim, é verdade, porque a ciência é algo muito, muito sério e deve ser levado a sério. A absorção do conhecimento custa e, em algumas vezes, tem que existir retorno. Já para terminar, porque estamos já na reta final do nosso programa, uma palavra de incentivo para aqueles jovens que têm talento e querem começar um negócio, ou para aqueles jovens que têm talento e não sabem usar o talento para rentabilizar ou ganhar algum lucro com o mesmo talento. Eu já dei para os mais atentos, deixei aqui uma dica muito simples que qualquer um aí em casa amanhã pode começar um negócio. Dei a ideia do dropshipping e vou dar mais uma ideia de quem está aí na dúvida de como começar um negócio. Lembra, olhe para aquela pirâmide de Maslow, não é? Está lá as necessidades. No topo da pirâmide estão as primeiras necessidades. E os negócios que são sempre essenciais numa sociedade são os negócios que vêm suprir as primeiras necessidades. Cuidado, está a falar para telespectadores. Calma. Onde tem Como homens diz, e vou meninas. desfragmentar. E nas primeiras necessidades também tem sexo. Cuidado. Sim, o sexo. Como é que ele vai utilizar isso para Claro, fazer hoje, negócio? por exemplo, hoje tem o mundo do sex shop. Sim. Para adultos, maiores de 18 anos, tem o mundo do sex shop. Produção. Apimentar as relações. Produção. A água é uma primeira necessidade. Comida é uma primeira necessidade. A roupa é uma necessidade. Há tantas necessidades. Produção. E para vendermos mais do que a concorrência, precisamos comunicar melhor. Produção, vou agradecer o meu convidado Fábio Medina. Da Cambadia. Padola, donde lengaça que dila sante, obrigado. Espero contar contigo várias vezes, sempre que a gente precisar para dar o seu contributo, não só ligado à tua área, mas ligado a qualquer área de negócio que nós vamos precisar muitas das vezes do seu contributo. Então esperamos contar consigo mais vezes. E, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Caros telespectadores, falou para vocês Décio Guerreiro Pérez. Tive aqui um convidado top. Fábio Medina, profissional de comunicação social, comunicólogo, marqueteiro, micheiro e uma série de coisas que ele bem sabe fazer. Vou me despedir. Um tema muito pertinente, vasto, que não terminamos com tudo à volta deste tema, mas acredito eu e espero termos passado conhecimentos essenciais para que você possa pegar no seu talento e tornar este talento um ganha-pão e, quiçá, fazer da sua profissão o seu negócio. Continue ligado a partir das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima terça-feira. The Fitness, motivação pessoal todos os dias. Supilha Casa tu, ele que dá preço. Que o que me mete mal like, ele vende carro, mas anda de táxi. Micheiro, 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 micheiro.